Casa Mãe Oásis da Imaculada completa 3 anos de fundação. Franceses vão às ruas protestar contra a reforma da Previdência. E ainda, confira as dicas de cultura do final de semana. O Horizonte Notícia desta quinta-feira, 19 de dezembro, já está no ar. Olá, há 3 anos a Arquidiocese de Belo Horizonte abriu as portas da Casa Mãe Oásis da Imaculada. Desde então, o local auxilia mulheres nos mais variados momentos da gestação e tem como princípio básico a preservação da vida, tanto da mãe quanto do bebê. Desde a criação, a Casa Mãe Oásis já acolheu mais de 100 mulheres. Atualmente, 15 participam das atividades na instituição, que incluem oficinas, momentos de espiritualidade e acompanhamento psicológico, tanto para as mães quanto para as crianças. Um trabalho árduo de toda a equipe, que tem, assim, com muita dedicação, ajudado, colaborado, para que na conscientização da vida as mães possam de fato acolher os filhos como dom de Deus. A gente está celebrando aí Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora do Ó, né? A casa foi inaugurada neste dia e eu não sabia, né? Depois que a gente ficou sabendo, né? Então a gente se sentiu assim, poxa, uma inspiração divina mesmo, olha o dia. Aqui é o colo de mãe, né? A Casa Oásis da Imaculada. O espaço atende gestantes e mães que aprendem que o perdão existe e que lutar por elas mesmas e pelos filhos é essencial. Quando alguém, ao contrário de simplesmente exigir ou apontar o que você deve fazer, lhe estende a mão e lhe mostra que é possível fazer um caminho diferente, esse é o grande diferencial e essa é a grande importância. Porque não é uma mera observação de uma regra, é mostrar a riqueza de construir-se um caminho onde essa regra fundamenta a dignidade da vida, do nascer ao morrer. Para as mulheres acolhidas pela instituição, o trabalho realizado pelos voluntários faz toda a diferença. Aqui eu ganhei várias mães, ganhei irmãs e assim, são pessoas que eu sei que eu posso contar até às vezes mais que a minha própria família. Com amor a gente consegue educar e agora eu estou conseguindo dessa forma, com amor. É um trabalho muito bacana da Casa Mãe Oásis, né? Bom, na França, mais de 600 pessoas foram às ruas para protestar contra a reforma da Previdência. Sindicatos se preparam para manifestações até mesmo na semana do Natal, com o objetivo de forçar recuo do governo de Macron. As ruas da França foram tomadas mais uma vez em rejeição à polêmica reforma da Previdência do governo de Emmanuel Macron. Mais de 600 mil manifestantes participaram dos protestos, de acordo com o Ministério do Interior, enquanto os sindicatos registraram 1.800.000 pessoas. Esta é a terceira grande jornada de manifestações desde o início do mês e, pela primeira vez, todos os sindicatos estiveram presentes. Em Paris, a greve nos transportes levou ao fechamento de metade das 16 linhas de metrô, enquanto as outras 8 mantiveram serviços mínimos e só 30% dos ônibus circulavam com dificuldades em meio ao interminável engarrafamento. O primeiro-ministro e chefe de governo, Édouard Philippe, convidou os manifestantes para conversar. Os sindicatos querem que o governo recue antes que as festas de fim de ano sejam completamente impedidas pelas manifestações. O projeto prevê a fusão dos 42 regimes de pensões existentes em um sistema único e o atraso da idade de aposentadoria em 2 anos, dos 62 aos 64, para receber o benefício completo. Beethoven é um dos compositores mais conhecidos e respeitados até hoje. Mesmo sem ter estudado música, fez parte da transição entre o classicismo e o modernismo. O gênio ficou praticamente surdo aos 46 anos de idade. Os turistas que forem a Bonn, na Alemanha, poderão conhecer um pouco mais da história de Beethoven, visitando a casa onde ele morou e que foi reaberta. Há 250 anos nascia uma das lendas da música, Ludwig van Beethoven. Apesar de dúvidas sobre a data exata do nascimento do compositor, os fãs celebram em 16 de dezembro, no dia qual ele foi batizado em 1770. Para comemorar, a Alemanha planeja mais de 700 eventos pelo país, incluindo a reinauguração da antiga Casa do Músico, na cidade de Bonn.
A residência exibe instrumentos usados por Beethoven, incluindo as anotações feitas por ele após ficar surdo em 1801, 26 anos antes de sua morte. Em abril de 2020, a cidade vai realizar um evento único. Com a ajuda de uma inteligência artificial, a inacabada 10ª Sinfonia de Beethoven finalmente vai chegar aos ouvidos do público. Hora de conferir as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana, além de shows e peças de teatro, traz, é claro, concertos e cantatas de Natal. O humorista Whindersson Nunes chega a BH com o espetáculo A Volta do Que Não Foi, neste sábado, dia 21, às 6 horas da tarde. O show marca a volta do comediante aos palcos depois de se recuperar de uma depressão. O youtuber piauiense se reinventa e promete quebrar todos os paradigmas. Os ingressos estão sendo vendidos no site ticketsforfun.com.br a partir de R$ 50 a meia entrada. O Natal está chegando e, para celebrar este momento, o Skank se apresenta no sábado, dia 21, na Festa Secreto de Natal, a partir de 8 horas da noite. A banda, que anunciou a separação recentemente, vai apresentar o último show da turnê Os Três Primeiros e vai cantar tanto os sucessos mais antigos quanto as novas canções. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de R$ 100 pelo simpla.com.br. O Espaço do Conhecimento da UFMG está com uma programação especial de Natal até domingo, dia 22. Os visitantes podem participar do já tradicional Ateliê de Cartões, que é uma espécie de amigo oculto, acompanhar a contação de histórias, o solstício e as festas de fim de ano e o Teatro de Sombras Natal Espacial. Toda a programação é gratuita e os detalhes dos horários das atividades podem ser conferidos no site espaçodoconhecimento.org.br. As cantatas e os concertos de Natal fazem parte da programação especial das comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte durante o mês de dezembro. No domingo, a paróquia Nossa Senhora Rainha recebe o recital de Natal com o coral Madrigal Renascentista, às 11 horas da manhã. Também no domingo, a partir de 7h30 da noite, será realizada a celebração eucarística e cantata de Natal na comunidade Nossa Senhora da Piedade, da paróquia Jesus Operário, em Contagem. Entrou em cartaz essa semana nos cinemas do Brasil o 9º filme da saga Star Wars, A Ascensão Skywalker. Nos Estados Unidos, o lançamento ganhou até tapete vermelho. Os fãs de Star Wars não poderiam estar mais ansiosos com a estreia do 9º e último episódio da saga esta semana. Star Wars, A Ascensão de Skywalker, ganhou pré-estreia com tapete vermelho em Hollywood. O filme concluiu oficialmente a saga iniciada por George Lucas em 1977. Exciting. You know, people have said, "Are you sad that this is closure tonight?" Well, no, not really. I mean, there's something bittersweet about it because we are saying goodbye to a lot of things Star Wars. On the other hand, as Mandalorian points out, this is just the beginning of what could be an endless set of tales told from galaxies far, far away. O filme se passa um ano depois do 8º episódio e tem duração de 141 minutos, um pouco mais curto que o anterior. A Disney conseguiu aumentar a expectativa dos fãs com novos clipes e trailers divulgados nos últimos dias. Especialistas calculam que a bilheteria do fim de semana de estreia deve ficar entre 200 e 225 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá. Isso colocaria o filme entre as maiores estreias da história do cinema. Muito bacana, né? Desde 1945, o Natal na Islândia é marcado por uma avalanche de livros. Estima-se que 2/3 dos lançamentos literários do país ocorram apenas nos meses de novembro e dezembro. O Natal pode representar mais que uma simples troca de presentes. Pode simbolizar também um momento hiperliterário. Na Islândia, ele tem um nome, o Jólabókaflóð, ou o Natal da Avalanche de Livros, uma tradição celebrada na Terra do Gelo desde 1945.
é que durante os meses de novembro e dezembro, mais da metade das publicações de livros alcança o auge. Estima-se que 2/3 dos lançamentos do país ocorram apenas nesses 2 meses. The jólabókaflóð is just very important. We just simply wouldn't have this great number of books published every year in Iceland because it's such a small nation and such a few people read this language. So if we didn't have this tradition of people giving each other books for Christmas presents, there would probably be, I guess, only 1/3 of the publication that we have today. Centenas de títulos entram em promoção em livrarias e supermercados durante a época do Natal. Durante a noite do dia 25, é comum que os islandenses dediquem suas horas à leitura. Literature is very, important in Iceland, and it is, I guess, the art form that has, something like the whole public somehow relates to this. De acordo com a Associação Islandesa de Editores, 7 entre 10 islandenses compram pelo menos um livro como presente de Natal, todos os anos. Em 2019, o número de publicações foi de 842 títulos inéditos. One of the reasons that the jólabókaflóð exists is because it's a very small market. And books cost very much, so you can't really buy books all years because you just get broke. Apesar de uma população nativa estimada em 360 mil pessoas, não faltam estímulos à leitura e à educação. Tá aí um bom presente de Natal, hein, gente? O Horizonte Notícia de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições pelo nosso site tvhorizonte.com.br. Lembrando que até o dia 24 de dezembro não há representação do Horizonte Notícias às 6h15 da noite. No horário você acompanha a novena de Natal para se preparar para as celebrações natalinas com a sua família. E eu volto amanhã, 8h45 da manhã. Até lá!